tem tido um trabalho de conscientização das igrejas sobre exercício de cultura, que é o que nós fazemos. Então, o Sandro ele vai mostrar algumas imagens para vocês e depois eu vou enfatizar o porquê dessa nossa reunião. Certezas de Mário Quintana. Não quero alguém que morra de amor por mim. Só preciso de alguém que viva por mim, que queira estar junto de mim, me abraçando. Não exijo que esse alguém me ame como eu o amo. Quero apenas que me ame, não me importando com que intensidade. Não tenho a pretensão de que todas as pessoas que gosto gostem de mim, nem que eu faça a falta que elas me fazem. O importante para mim é saber que eu, em algum momento, fui insubstituível e que esse momento será inesquecível. Só quero que meu sentimento seja valorizado. Quero sempre poder ter um sorriso estampado em meu rosto, mesmo quando a situação não for muito alegre, e que esse meu sorriso consiga transmitir paz para os que estiverem ao meu redor. Quero poder fechar meus olhos e imaginar alguém, e poder ter a absoluta certeza de que esse alguém também pensa em mim quando fecho os olhos, que faço falta quando não estou perto. Queria ter certeza de que, apesar de minhas renúncias e loucuras, alguém me valoriza pelo que sou, não pelo que tenho. Que me veja como um ser humano completo, que abusa demais dos bons sentimentos que a vida me proporciona. Que dê valor ao que realmente importa, que é meu sentimento, e não brinque com ele. E que esse alguém me peça para que eu nunca mude, para que eu nunca cresça, para que eu seja sempre eu mesmo. Não quero brigar com o mundo, mas se um dia isso acontecer, quero ter forças suficientes para mostrar a ele que o amor existe, que ele é superior ao ódio e ao rancor, e que não existe vitória sem humildade e paz. Quero poder acreditar que mesmo se hoje eu fracassar, amanhã será outro dia, e se eu não desistir dos meus sonhos e propósitos, talvez obterei êxito e serei plenamente feliz. Que eu nunca deixe minha esperança ser abalada por palavras pessimistas. Que a esperança nunca me pareça um não, que a gente teima em maquiá-lo de verde e entendê-lo como sim. Quero poder ter a liberdade de dizer o que sinto a uma pessoa, de poder dizer o quanto ela é especial e importante para mim, sem ter de me preocupar com terceiros, sem correr o risco de ferir uma ou mais pessoas com esse sentimento. Quero um dia poder dizer às pessoas que nada foi em vão, que o amor existe, que vale a pena se doar as amizades e as pessoas, que a vida é bela sim, e que eu sempre dei o melhor de mim, e que valeu a pena. Bem, gente, ali nas últimas imagens apareceu um grupo musical que foi formado de uma banda com a presença de músicos de várias doutrinas, denominações. Mas para chegar naquele momento, em 2007, a gente trabalhou desde 2008, mobilizando pastores, mobilizando lideranças que entenderam que era necessário que a gente garantisse um espaço na cultura. E nessa visão, nós começamos a enxergar muito mais amplamente que esse espaço estava lá e precisava ser ocupado. Então, desde então, tem sido garantido através de ações e de pessoas que Deus tem levantado para representar o nosso segmento dentro da cultura do Recife. Hoje nós temos até, inclusive, na nossa igreja, um delegado de cultura, e a gente tem acompanhado ele para poder dar estrutura jurídica, para ele poder ser embasado, para a gente buscar coisas que já não estão garantidas. E hoje nós
propósito de, a partir da estrutura que nós estamos montando, trazer pessoas que estejam nessa visão para poder conosco construir de hoje em diante uma história mais abençoada ainda. Hoje, na cidade de Recife, nós temos garantido um polo de cultura onde os evangélicos podem participar. Dependendo de cada doutrina, querendo expor o seu evangelismo, ele é feito dentro da cidade do Recife. Então, é legal e tem toda a estrutura e a gente pode atuar. Isso foi garantido na última eleição que teve do Fórum de Cultura, onde nós tivemos um embate. Eu quero agradecer ao Luan, porque ele foi abençoado assim por Deus, porque ela não é fácil, é muito difícil, a gente luta mesmo com forças do mal, que eles estão lá para garantir os seus espaços. Hoje eles têm formatado leis, não é à toa que chamaram um ministro evangélico para estar frente de uma pasta, que precisam da nossa bancada evangélica. E a gente tem que entender isso e ter conhecimento daquilo que nós temos direito. O movimento Cultura Evangélica começou nesta luta e hoje a gente está passando agora a iniciar uma nova fase. Eu creio que vem, a gente estava esperando esse momento, oramos muito ao Senhor, estávamos na batalha e cremos hoje que Deus preparou uma pessoa preparada pela mim, porque tem conhecimento de mídia, porque é uma pessoa atuante e ela vai nos dar suporte e nos ajudar. É por isso que o movimento de cultura evangélica identificou tanto essa pessoa como uma pessoa que é uma representante inata deste movimento. E aí eu quero chamar ela para participar disso, que é a Flávia Santos, que vai ser a nossa representante do segmento da comunidade na cadeira da Amém. Bom dia a todos, faço de novo. Antes de falar, quero me desculpar, né? Que a gente vai almoçar quase, né? Você não está entendendo, é que eu já pensei em tudo. Eu falei, não vou gastar no almoço, a gente trabalha no break, aí a gente já compra mais, já fica tudo ok. Bom, a Ana falou um pouco sobre o movimento de cultura evangélica e a gente analisa que dentro da igreja existem grandes talentos. Os melhores cantores saem de dentro da igreja, muitas vezes aceitam pratos de lentilhas do mundo e acabam se desviando. Tem grupos de teatro abençoados que quando chegam causam um impacto, muda, vidas conhecem a Jesus, mas nós não temos como reconhecido alguém financeiro para ajudar no parlamento, para ajudar na confecção de material, como este que está mais atuante como cultura. Então é por isso que nós precisamos brigar por isso. Porque quando nós analisamos e vemos a dificuldade de um cantor em gravar o seu CD, quando ele vai fazer independente, existe todo um custo e existe uma lei chamada Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo à cultura. Se o seu trabalho for reconhecido como cultura, aquilo que você faz for reconhecido como cultura, através dessa lei que é federal, não municipal, não estadual, ela é federal, você pode conseguir alguém que invista 100% no seu material e tem o seu imposto de renda deduzido. Quer dizer, é um canal, mas como, pastor? Eu não sei disso, como é que eu faço? Você precisa estar junto, defendendo a sua bandeira e defendendo a sua causa. Nós temos um grande desafio pela frente. E, como o pastor Luciano falou, a Secretaria de Ação e Cidadania vem para somar também ao movimento de cultura evangélica, porque nós precisamos nos unir como família de Deus. Não placa A, placa B, placa C. Porque se nós queremos ir para o céu, nós vamos ter que começar a conviver harmoniosamente aqui, porque senão a gente não chega no céu. Porque lá no céu não vai ter, plaquinha quadrangular, plaquinha batista, plaquinha assembleia, você vai entrando. Não, ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas não é só da boca para fora, não é só o que está escrito na Bíblia. Precisamos viver isso agora, precisamos viver isso na nossa realidade. E o que está acontecendo? O povo de Deus tem capacidade. A pesquisa do IBGE diz que até 2020, né,
impactado vidas. Quantas pessoas tem na sua igreja grupos de coreografia? Levanta a mão aí para dar uma olhada. De dança. Quantas pessoas têm bandas e cantores na sua igreja? Levanta a mão. Você está entendendo? Aí, agora, quantos estão fazendo parte? Tem algum apoio, algum incentivo? Levanta a mão. Ninguém. Mas nós não somos fortes, mas nós não podemos, nós não somos capacitados, mas nós não temos representatividade. Essa é a diferença. Então, nós estamos aí defendendo também essa bandeira.